A paz do Senhor, é com muito prazer que, mais uma vez, trazemos um vídeo para a edificação da sua vida. E hoje eu quero falar de um profeta bem conhecido. O nome dele é Abacuque. O significado de Abacuque é abraço. Sinta-se abraçado por Deus quando você estiver vendo esse vídeo. Que Deus possa te abençoar e trazer edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Esse é o 8º dos profetas menores. Esse homem, ele teve uma influência muito grande no seu tempo e o livro é muito atual. Ele traz uma mensagem muito atual, é muito contemporâneo. E o tema do livro é O Justo Viverá pela Sua Fé. Esse profeta, ele é muito conhecido por um texto que muitos já leram, tem músicas a respeito desse texto que ele escreveu. E esse profeta, ele tem coragem de questionar Deus, de falar com Deus frente a frente. Ele não é basicamente desrespeitando ou confrontando Deus, mas ele tem coragem de fazer perguntas que, na maioria das vezes, nós não temos. Ele é muito prático nas suas palavras. Esse profeta, ele começa o seu livro dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Peso não é uma coisa boa, tem um significado também de sentença. Deus estava trazendo uma sentença sobre o seu povo, sobre a sua nação. Ele queria que aquele povo se voltasse para ele. No capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O propósito de Deus em levantar Israel, levantar um povo escolhido, era que a sua palavra chegasse a todos os termos da terra, até os lugares mais longínquos. Israel falhou nesse propósito. Israel não teve condições de levar a cabo o projeto de Deus, o plano de Deus de se fazer conhecido por toda a terra. Esse propósito passou para a igreja. A igreja foi levantada para esse fim, para esse propósito, de levar o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, para que as pessoas saibam que elas têm condições de sair da vida em que estão passando agora no momento, seja tribulação, tristeza, perseguição. Há uma boa notícia para você: Jesus venceu a morte e o inferno. Jesus veio para mudar a situação. Mas eu quero voltar aqui ao profeta Abacuque. Esse homem, ele começa o seu discurso, ele começa chorando e termina cantando. Olha só o que está no capítulo 3, no versículo 16. Ele diz o seguinte: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Olha que coisa terrível, ele começa já com essa palavra de destruição, de tristeza, de angústia. Ele estava comovido, ele estava triste, ele estava melancólico. Ele praticamente estava sem esperança nesse momento em que ele diz essas palavras. Choroso, porque Deus havia falado que ia levantar um povo que destruiria. E esse povo eram os caldeus, os babilônicos. Eles entrariam em Jerusalém, eles sitiariam aquele lugar, destruiria tudo, inclusive o templo, o local onde a glória de Deus se manifestava no Santíssimo Lugar. Aquele povo agora ficaria sem a presença do Senhor, com a sua cidade destruída, com tudo o que eles tinham conquistado, tinha ido agora por água abaixo. Mas não tinha acontecido ainda nos dias do profeta Abacuque.
Deus estava antecipando, falando ao povo. Deus sempre nos avisa. Deus sempre está trazendo à tona aquilo que pode acontecer. Creia, Deus tem também livramento para a sua vida. Veja bem, quando tudo parecia que não tinha mais saída, ele resolve adorar. Ele se coloca na posição de um adorador, de um verdadeiro adorador. É assim que Deus está fazendo, procurando os verdadeiros adoradores, que não são aqueles de conveniência, quando tudo está bem, quando tudo vai bem. Deus está procurando pessoas com que Ele possa contar nos dias também de angústia, de tribulação, de tristeza. Deus tem um projeto especial para esse tempo. E quando Ele diz, Ele anuncia ao profeta que haveria esse tipo de coisa, que essas coisas viriam sobre Jerusalém, a destruição seria iminente e não haveria como retroceder, o que o profeta faz é o seguinte: ele começa chorando e termina adorando. Ele diz, portanto, no versículo 17 do capítulo 3, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas. Que glória isso, hein? Que coisa maravilhosa. Alguém que começa chorando por causa de uma destruição iminente, algo que viria, sem precedentes na história. E ele consegue entender o propósito de Deus. Ele consegue entender a mentalidade de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E ele consegue adorar em meio a tão densas nuvens, a ameaças tão terríveis. Ele consegue se sobrepor a isso e adorar ao Senhor. E ele pede mais, e ele diz mais. No começo do capítulo 3, no versículo 2, quando ele viu que não tinha outro jeito, que a destruição viria, que o mal ia vir sobre Jerusalém, que não tinha como resolver aquela situação, ele pede uma coisa ao Senhor, e ele diz no versículo 2 do capítulo 3, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro, e ver apenas destruição, rumores de guerras, todas essas coisas se levantando, o que você precisa pedir é avivamento. O que você precisa é mais da presença do Senhor. Se a tua casa está parecendo ruínas, está a ponto de se destruir completamente, peça ao Senhor um avivamento genuíno, um avivamento que só o Espírito Santo de Deus pode trazer. E aí você vai suportar, você vai compreender que nesses dias maus, um avivamento é a melhor coisa, é a única saída para a sua vida. Que Deus te abençoe, que o avivamento da parte do Espírito Santo faça realmente parte da sua vida e da sua casa. Clame ao Senhor, porque certamente Ele vai ter uma saída. Ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo. Que Deus possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.